E a minha mãe educou o meu irmão fazendo com que ele lavasse a louça junto, fazendo com que ele, né, participasse na divisão das tarefas domésticas. Aí a pergunta que eu sempre trago é, cara, se a gente tem essa consciência de que são as mulheres que educam, na grande maioria, esses filhos homens, e a gente sabe que as mulheres têm essa sobrecarga e tem um histórico de abandono dos homens no processo de criar, educar filhos, Uhum. principalmente quando se separam, né, quando são casais divorciados. Se a gente sabe de tudo isso, por que cargas d'água os homens continuam crescendo e agindo da mesma forma? Então, a questão toda não está no que eu peço para o meu filho fazer, mas no que o meu filho me vê fazendo. Uhum. Compreende? Então, a minha mãe dizia para o meu irmão que ele tinha que lavar louça, que ele tinha que dividir as tarefas dentro de casa, que ele tinha que ser responsável nas tarefas da escola e blá, 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 blá. Mas quando meu pai chegava em casa, o que o meu irmão via? A minha mãe lavando a roupa do meu pai, tirando o prato que meu pai comia da mesa, deixando a toalha no banheiro para quando meu pai fosse tomar banho. Era isso que ele via. Então, como que isso está se formando no inconsciente daquela criança que está crescendo? A minha mãe fala uma coisa e faz outra, porque ela dizia assim: você tem que aprender para quando você crescer. Aí ele olha para o meu pai adulto e fala: meu pai cresceu. Mas não, será que não ensinaram para ele isso? Porque a minha mãe continua fazendo, é isso que a gente dá essas bugadas. Então, não é sobre o que você fala, é sobre o que você faz. E a gente costuma desistir porque percebe que quando você vai conversar sobre isso com o seu marido, com o seu companheiro, com, enfim, uma pessoa que você divide a rotina de uma casa, você fala assim, é isso que você falou, né? Você fala o óbvio. Ó, pô, se você deixar o prato na pia ali 3 dias, vai dar bicho, vai, né? Não vai ter prato para comer, então Aham. tem que lavar. O óbvio é que precisa, né? Usou, lavou. E aí você fala uma vez, a pessoa não faz a segunda, não fala a terceira, fala a quarta, a pessoa não faz. Aí você, né, porra, mas é óbvio. Aí o que é mais fácil? Você continuar falando e o cara encher o saco, começar a retrucar, e vocês começarem a entrar em conflito, ou você ir lá e lavar o prato. Aí você faz esse raciocínio. Ai, você chega depois daquele dia de trabalho cansativo, você chega em casa, olha aquele prato na pia e pensa assim, cara, porra, não vou, sabe? Não vou falar, a gente vai se estressar, vou lá e lavo o prato. Aí você faz isso uma vez, duas, três, quatro, porque é mais fácil você ir lá e lavar o prato do que você entrar numa discussão sobre, abre e fecha aspas, o óbvio. Então, nessa coisa da gente não falar o óbvio, porque para mim é óbvio, mas pelo visto para o outro não é, né? Quando eu não falo o óbvio e eu pressuponho que o outro está querendo me sacanear, a gente, para evitar um conflito naquele momento, a gente vai, né, botando como se fosse uma bola de neve, engrossando aquela bola, Aham. engrossando aquela bola, vai rodando. Daqui a pouco, cara, aquele prato na pia, que era só um prato, um dia, lá pela 50ª vez que você já lavou o prato, você chega em casa, você chega mais atravessada, você olha pro cara sentado no sofá, você pega o prato e joga na cara dele. E aí ele olha assim, pô, mas você nem me falou do prato. Aí você diz, não, em 1990 eu te falei que eu não gostava do prato na pia. É por isso que eu gosto de combinar todas as coisas, né? Com qualquer pessoa, porque eu acho que o combinado não sai caro, né? Exatamente. Tudo que você combina, fez a primeira vez, você fala, ó, senta agora e conversa, ó, eu não gostei disso, a gente tem que fazer assim e tem que mudar isso, porque senão a gente vai ter problemas com isso no futuro, né? Mas só que a maioria das pessoas parece que tem medo de dialogar com a outra, né? Não, Por não conta senta do na hora conflito, e né? faz exatamente. Às vezes dá para você conversar e fazer a outra pessoa entender sem um conflito também, né? Vai do bom Total. senso. Aí se for coisas que você não aceita, ou é melhor você sair fora antes de ingressar de vez no relacionamento do que for empurrando coisa com a barriga que vai te fazer mal daqui, tipo, 10 anos. Já tá junto com a pessoa, aí você não pode falar, mas antes de casar ele não era assim. É você que não deixou passar. Então, Leandro, você não percebe isso, assim, que a gente vai empurrando, vai empurrando, vai empurrando, aí chega uma hora que você olha e diz assim, caraca, mas quando é que ele ficou desse jeito? Quando é que ela ficou desse Exatamente. jeito? Mas não é, a pessoa era assim. E aí tem gente que diz assim, não, é que a paixão no início, você tá apaixonado, você É, fica cego. realmente é Não bem tem a sério. ver com
Mas, gente, não tem a ver com o seguinte, ó. A gente tem essa crença de que a gente vai conseguir mudar o outro, sabe? Então, eu vou aqui lavar o prato para ver se ele se dá conta que eu tô lavando o prato e na próxima vez lava, mas eu não sento para falar com ele sobre isso que o Leandro falou, como eu me sinto com relação àquele prato na pia. Então, percebe que a gente não precisa brigar para tudo. Vai ter vezes em que o conflito vai ser mais intenso, porque você vai estar mais cansada, mais irritada, mas tá tudo bem, porque depois você fala, ó, me excedi né, naquela hora, enfim, eu realmente não consegui me controlar, mas eu acho que é importante a gente falar sobre isso, vamos falar sobre isso. Para mim tá sendo angustiante, você topa falar sobre isso? Se a outra pessoa te disser que ela nem topa falar sobre isso, bom, você já tem um indicativo de que talvez as coisas, né, As coisas não vão ser tão simples igual você não vão ser imaginava. tão simples como você imaginava. Mas eu acho que o nosso grande pecado mortal é a gente pressupor o tempo todo o que está na cabeça do outro. Eu pressuponho que você sabe que o prato precisa ser lavado. Eu pressuponho que você sabe que eu vou ficar chateada se você fizer tal coisa, né? E olha como a gente faz. Vamos supor que vocês me digam assim, meninos. Gabriela, vamos gravar um podcast? Digo, bora, vamos gravar. Então tá, é às 4 horas, tá? Eu digo, tá, às 4 horas. Aí eu já venho na minha cabeça aqui, bom, os meninos me chamaram para gravar um podcast. Eu quero falar sobre. Já sei, vou falar sobre a carga mental das mulheres na pandemia. Aí vocês chegam aqui e dizem assim: então, Gabriela, a gente preparou uma pauta aqui para você falar sobre a adoção de cachorrinhos rosas na pandemia. Nossa. Sei lá. E aí eu venho aqui e digo: oi? Entende? Vocês não falaram sobre o que eu ia falar, mas eu já construí algo na minha cabeça. E a gente faz isso o tempo todo. Porque a gente pressupõe o tempo todo. Então, você me convida para jantar, eu já penso assim, é um jantar romântico, né? Já vou com algumas intenções. Aí, chego lá no jantar, você tem mais 10 amigos com você. Eu digo, opa, o que pegou aqui? Olha, convidei aqui uma galera para a gente se rever, fazia tanto tempo. Mas não ficou claro isso para mim. E aí eu já saio super frustrada. Já saio achando que você está querendo me sacanear. Então, eu costumo dizer que a gente precisa falar o óbvio, né? Você me diz assim, vamos jantar? Eu digo, vamos, é só eu e você? Só para eu entender aqui, é só eu e você? Fala o que você está pensando. Com criança a gente faz muito isso, né? De falar para a criança assim, repete para mim, para eu ver se você entendeu a mensagem, né? Para ver se ficou claro para nós dois. Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.